Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e Estamos você? aqui novamente, Vinhos e Prazeres, hoje trazendo uma pessoa, um convidado especial, Leandro Baena, do Choro da Videira. O É, vinho, a gente Boa estava noite. conversando, boa boa noite, a noite. gente estava conversando justamente isso. O vinho, ele agrega pessoas, catalisa pessoas, é uma coisa muito legal. Leandro, É muito verdade. obrigado por estar aqui É, conosco. obrigado. Eu que Prazer. agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre muito importante a gente poder falar de vinho no Brasil, principalmente num país que está ainda em desenvolvimento de cultura de vinho. E eu sempre falo isso, países que tomam uma quantidade assim grande de vinho, Portugal, a gente acabou de comentar sobre Portugal Sim, agora, assim, passando de 50 litros por pessoa por ano. Lá, eu acho que cultura de vinho passa muito por esse acolhimento das pessoas que estão recém entrando, dos neófitos no vinho. A minha primeira vinícola, já adiantando só um breve parênteses, a primeira vinícola que eu entrei na vida foi a Wine and Soul, no Douro. muito E aí bem. o casal, o Jorge Serode e a Sandra Tavares, Jorge e receberam, Sandra. passaram um dia comigo lá, almoçamos, contaram a história da vinícola inteira, mostraram foto do Pintas, do cachorro, que dá nome a um vinho Esse espetacular vinho do Jorge. espetacular. É, O cachorro tinha acabado de falecer, e aí super emocionado. Foi assim uma tarde espetacular. mágica. Apareceram até duas vietnamitas que o funcionário do Jorge achou as duas perdidas na Quinta das Tapadas. Estavam as duas lá. Não é piada pronta, elas estavam realmente perdidas na Quinta das Tapadas. Quinta das Tapadas. Aí almoçamos. Mas eu não conhecia nada de vinho, eu não sabia nada de vinho. Quem me levou para lá foi a minha prima, que vai para Portugal todo ano. Ela me levou nessa viagem. Como eu tenho passaporte espanhol, eu fui. A viagem era na semana seguinte, eu fui. E aí o Jorge me recebeu daquele jeito, me abraçou. Foi um cara, assim, parecia que conhecia o Jorge há 20 anos. Quando eu cheguei no hotel, que eu fui ver quem era Jorge Serodi, tomei um susto. Tomei um susto. O cara desse nível me recebeu desse jeito. Ah, Se ele tivesse me tratado diferente, de cima para baixo, talvez eu não tivesse aqui falando com vocês hoje. Então, acho muito importante a cultura de vinho no país passa por esse acolhimento das pessoas que estão começando e vão ter perguntas, entre aspas, bobas, mas que a claro, gente tem que ter sempre paciência para responder, que é assim que a gente vai trazer as pessoas para o vinho. claro. Eu Exatamente. acho que as pessoas em geral que conhecem alguma coisa não precisam se mostrar superiores aos outros, né? Eu acho que é com a simplicidade que o cara mostra que ele conhece o assunto, né? Não é com essa. E eu que já fui engenheiro, né? Que teve um período que teve um engenheiro que virou suco e agora você é um médico que virou vinho. Exatamente. Então, quer dizer, depois de, Exatamente isso. é através de Portugal, né, que o povo que melhor recebe a gente do mundo, né, e aí como é que continua a história aí? E eu tomava vinho, mas tomava daquele jeito quase escondido, né? Porque você É, tomar vinho sem conhecer, na minha cabeça e na cabeça de muita gente, é uma coisa quase proibitiva. Então, claro. eu ia no supermercado, comprava o meu vinhozinho lá, e geralmente, naquela época, era só Chile, Argentina ou Itália, era o básico do que a gente tinha acesso, do que a gente conhecia. E numa dessas idas à casa da minha prima, ela é fanática por Portugal, vai todo ano, e ela acabou, era aniversário dela, estava no final da festa, tinham 3, 4 pessoas lá. Eu falei, acabou o vinho, posso abrir mais um? Ela falou, pode. Eu falei, qual que você quer? Ela falou, entra na adega e escolhe. Qualquer um? Ela falou, qualquer um. Eu falei, beleza. Peguei a primeira garrafa que estava na minha frente, né? Abri o vinho, a hora que eu cheirei, falei, opa, peraí. Isso aqui já é diferente. Isso aqui já não é isso que eu estou bebendo. Ela falou, gostou do vinho? Gostei muito. Comecei a falar, tal, mas sem avaliação técnica nenhuma. Ela falou, quanto você acha que custa essa garrafa? Quando ela falou isso, eu falei, fiz bobagem. Quanto você acha que custa? Eu falei, não faço a menor ideia. Ela falou, custa 7 mil. Eu falei, hã? Custa 7 mil reais uma garrafa? Ela falou, é. A hora que eu olhei, fui pesquisar, não sabia nada de vinho na época. Era um Chateau Margaux, Nossa. 1900 e bolinha. Ela falou, você gosta de vinho, não gosta? Eu falei, gosto. Então tá na hora de você começar a estudar, que vinho merece isso. Eu falei, tranquilo, tô indo para Portugal semana que vem. Vamos? Falei, vamos. E fui com ela na viagem. E aí começou.
Passamos um mês em Portugal, rodamos 2.000 e tantos quilômetros, várias vinícolas, Alentejo, Minho, rodamos tudo lá. Quando eu voltei para o Brasil, o curso que estava começando, que é o único, eu não sabia onde fazer, o que estudar, era o curso da ABS. E, por coincidência, era o curso de sommelier profissional da ABS aqui de São Paulo. Me matriculei. Na primeira aula, o Arthur de Azevedo, o presidente, falou: então vocês vão ter tantos módulos, são 2 anos e meio, tem prova teórica, prova prática. Eu olhei para o lado, falei: prova teórica? Prova prática? O que esse cara está falando? Eu só quero estudar vinho. E aí fui estudando. Conforme fui estudando, comecei a ouvir de diversos ramos, diversas pessoas, colunistas de vinho, de tudo, que não tinha vinho bom no Brasil. O Brasil não tinha terroir para produzir vinho bom. Que não tinha jeito, e o gráficos, tudo os vinhos desequilibrados, que não sei o que. Eu falei, eu olhei, espanhol, né, teimoso, que é o jumento. Falei, tem mais de 1.000 vinícolas no Brasil. Será que todo mundo produz vinho ruim? Ou será que, como vários países do mundo, tem vinho bom e vinho ruim? Quando que foi isso? Que ano? Foi uns 5 anos atrás. Nossa. 4... Já tinha coisa muito boa. Tinha coisa muito boa. E aí comecei... Aqui em São Paulo, o que eu conhecia de vinícola? Só existiam 3 vinícolas no Brasil, para mim. Miolo, Salton e Valduga. Eu falei, já que o vinho é tão ruim, eu já vou comprar uns vinhos mais top para experimentar. Entrei na internet, comprei o Luiz Valduga, comprei o lote 43 e comprei o 7º da Salton, 2012. Começou bem, né? Tomei os 3, falei, eu gostei, mas eu não sei nada de vinho, estou começando a estudar agora. Vamos ver se é só percepção minha e posso estar errado. Juntava 20, 30 amigos em casa, colocava 8, 9 vinhos, esses 3 no meio, às cegas, enrolava com papel alumínio na época, às cegas, e servia para todo mundo. Falava, qual que vocês gostaram mais? E vinhos, geralmente, de outros países mais caros. E os vinhos começaram a ir muito bem. E isso começou a me despertar para o vinho brasileiro. E aí, naturalmente, eu comecei a procurar mais produtores. Não deixo de tomar vinho do mundo todo, absolutamente fundamental. Já tomei vinho japonês, chinês, colombiano, mexicano, sírio, Moldávia, tudo que pode imaginar. Mas essa paixão pelo vinho brasileiro me despertou. A partir do momento que eu fui conhecendo mais os produtores, hoje tenho vários amigos entre as vinícolas brasileiras, e aí, naturalmente, o perfil foi voltando mais para vinho brasileiro. A questão de vinho internacional é muito legal, porque a gente viaja no vinho. Eu viajo no vinho. Não só quando eu viajo, eu procuro fazer minhas viagens com um fundo de enoturismo, né, para conhecer. Eu sempre visito vinícolas, ligo para produtor, mando e-mail, tento ser recebido. Eu fui recebido na ilha de Maiorca, produtor. O Alberto já foi para a Geórgia, Rússia, Turquia. Assim, e é muito legal. E quando a gente não consegue viajar, alguns vinhos que a gente prova, já provei vinho da Tasmânia, cara, da China. Então, quando você começa, a gente viaja, mesmo não viajando, né? Então, isso é interessante. Mesmo não viajando, a gente viaja com o vinho. Isso é muito legal. Eu já coloquei vinho chinês que eu tomei, eu coloquei em degustação às cegas e eram 6 vinhos, ele ficou com o honroso 6º lugar, mas o meu anestesista foi o vinho que ele mais gostou. Eu falei, por isso que você é anestesista. Tem que tomar anestesiado. Brincadeira. O único que a gente provou eu achei horroroso, né? Parecia que não dá. Tem aroma de xizito, aquilo lá, era uma coisa assim. Não dá. Mas eu tive algumas boas surpresas nessas. Espumante inglês eu adorei. Sim, eu também provei. Espumante russo eu adorei. Eu tomei um tinto russo, que a uva era Krasnotov Zolotov. Vinho delicioso, muito legal. Imagina que eu vou tomar de novo isso. Mas é bacana, acho divertido. É verdade. É muito legal. Esse da Geórgia eu queria conhecer o berço do vinho, né? Então é muito interessante que eles falam daqueles que bebem enterrado no chão. Fui em meia dúzia de vinícola lá, o pessoal recebeu a gente maravilhosamente, quer dizer, foi um espetáculo. Minha esposa não falou, mas tem tanto lugar bonito para ir, você vai se enfiar no fim do mundo, né? Eu falei, eu quero ver vinho, eu não vou passear agora. Uma semana. Se não tiver vinho, nem me convida para viajar, que eu não vou. E me diga uma coisa, aquela loja que tem no Rio Grande do Sul, você é sócio dela?
de vinho brasileiro? Não sou sócio. Eu era amigo do César Curra, que é da Via Piana, né? Que é a sommelier da Via Piana, mas ele é um dos grandes degustadores do Brasil. Tecnicamente, ele é impressionante. E ele ajuda muito diretamente na produção dos vinhos, na decisão, no processo técnico, junto com o Elton Via Piana. E eu já era amigo do César. Através do César, conheci o irmão dele, que é o Leonardo Curra, que é o dono da loja. E aí, um dia, conversando com os meninos, batendo papo, tomando vinho, aí eles me perguntaram de projetos, como é que estava, como é que não estava. Eu sempre fui muito intenso, assim, muito apaixonado pelas coisas que eu faço, mas muito pouco comercial. Nunca fui um cara super comercial. Eu falei, eu tenho um sonho de fazer um clube de vinho só de vinho brasileiro. Legal. Mas, e passar, procurar pequeno produtor, ou mesmo de vinícolas maiores, mas que eu possa fazer live com o produtor, interagir com o produtor, que eu acho bacana, né? Já fiz live, por exemplo, com o Ricardinho Morari, da Garibaldi, que é um vinho que se acha muito no supermercado, mas a gente abriu um vinho da Garibaldi e ele foi explicando todo o processo de vinificação, história da Garibaldi. Legal. Eu achei muito bacana. E os meninos falaram, não, acho que a gente consegue te ajudar. Vamos montar o Clube do Choro? Você faz as lives, você cuida dessa parte de divulgação, faz as lives com os produtores, e depois que os produtores entram ao vivo comigo, os assinantes que estão tomando vinho entram ao vivo para degustar comigo. Ah, que legal. Então virou uma... passamos de 300 assinantes. Então eu não sou sócio da Grandin, mas eles são meus parceiros na distribuição do clube. E o vinho brasileiro tem muita coisa bacana. Assim, eu comecei a ir para o Sul em 2018. Já conhecia vinho brasileiro, já bebia vinho brasileiro há muitos anos. Aliás, eu acho que um dos vinhos que eu comecei, a gente estava falando, né? Hoje a gente bebe vinho do mundo inteiro, mas se me perguntar se já bebeu sangue de boi, sim. Na minha adolescência, na década de 80, eu bebi sangue de boi. Eu Barão de bebi Lantier. Marcos James Riesling, Barão de Lantier, aquele da garrafinha virada. Eu já, assim, antes de estudar vinhos, eu acho que a minha história é um pouco parecida com a sua. Em 97, eu tive a oportunidade de ir na França e na Itália, fazer uma viagem com minha esposa. Comecei em Paris e terminei em Roma. E fiz tudo de carro, na época que não tinha GPS, não tinha celular, então era parar na estrada, abrir o mapa no capô e falar onde é que a gente vai dormir essa noite. Não tinha hotel reservado. Só tinha hotel reservado em Paris e Roma. O resto, não mochilar, mas a gente foi a esmo. E aí passei pelo Loire, conhecendo os vinhos do Loire, os castelos, passei por Bordeaux, conhecendo. Aí fui a Pomerol, Saint-Emilion. E aí você vai, aí depois toda a Côte Azul, aí depois eu entrei no Piemonte, fui ao Vêneto, aí você chega em Veneza, aí você conhece os Amarones, aí depois você vai na Toscana, conhece os Brunelos, aí termina em Roma, aí eu voltei para o Brasil e falei assim, eu preciso estudar vinho, porque tem muito mais coisa atrás do que o rótulo e que a garrafa. É uma história, é uma cultura, é uma coisa... E aí você entende, quando você vai ao país do velho mundo, e também isso existe no novo mundo, o quanto de tradição tem, o quanto de história de famílias tem por detrás de vinícolas seculares. E aí você fala assim, não, eu estou bebendo errado, eu caio a ficha, eu estou bebendo errado, eu preciso estudar. Eu comecei a estudar naquele ano, tive o prazer também de fazer curso com o Saul Galvão, e outros cursos, fiz cursos pontuais na BS e outros cursos. Então, é muito legal ouvir também a sua experiência, Leandro, porque a gente se identifica, buscar informação, acho que é bom para a gente passar aqui, conversar aqui, é mostrar para as pessoas que existe muito mais coisa além de simplesmente colocar, abrir uma rolha e colocar o vinho na taça. Eles são bairristas, o Miguel Ângelo, que é um baita amigão também da Miolo, ele fala, cara, é crueldade que o brasileiro faz com o vinho brasileiro, é de falar mal sem provar. Agora, vai na Toscana, pede um vinho do Piemonte para você ver onde o cara vai te mandar. Eu já fiz isso. Sem dúvida. Estou falando que eu já fiz isso. O cara falou, você quer um vinho da Toscana? Vai na Toscana. Sem dúvida. Eu também já viajei para um monte de lugar aí, né? E também conhecia pouca coisa de vinho brasileiro, mais os espumantes que eu já gostava deles, e um ou outro, né? O Lote 43, que era conhecido, algumas coisas assim eu gostava. Mas eu entrei a fundo em fevereiro do ano passado, que nós fomos juntos visitar as vinícolas do Sul, né? E aí fiquei surpreendido. Consegui levar o Beto, falei, vem Beto, vamos lá, você precisa conhecer as vinícolas do Sul.
Porque o que eu mais conheço é vinho italiano, né? Eu visitei a Itália de norte a sul, então eu conheço de todas as Tem regiões. Gás, Dom Giovanni, Luiz Argenta, Miolo, Pisato. Eu já Fora, conhecia todo o fora o pessoal. enoturismo preparado, né? Coisa que a gente não espera, Enoturismo assim, que fantástico, fantástico. você sai de E um só lugar. está melhorando, hein? E Sim. só está melhorando. Pega umas reformas recentes que foram feitas, a Larentes todinha reformada, a família Weber numa reforma espetacular, a Luiz Argenta, que é lindíssima, a Dom Guerino, Lindo. que é cinematográfica. E mesmo as pequenas, eu fui visitar recentemente Angeben, que é super pequenininha, mas você passa a tarde lá tomando vinho com o Eduardo Angeben, o Barbeira dele, com Chardonnay, com Gewürztraminer, um Cabernet Sauvignon 2010, que ele vende, acho que R$100, R$90. Quer dizer, tem o Calhaus, a Terranholo, o Sandro Valduga é um gênio, é espetacular, Alma Única. Agora a Denise vai assumir, a Alma Única, a Denise Brandelli vai assumir, porque todas as salas de bate-papo que eu faço, por causa da amizade que eu tinha com o Márcio, o nome é Sala Márcio Brandelli por causa disso. Um final de tarde no Wine Garden da Miolo, um jantarzinho na Peculiare com o Ronaldo Zorzi, que é outro cara espetacular também. A Dom Giovanni, um né? Coisa legal. A posada que ele tem lá, que é um espetáculo também. Uma casa antiga. O restaurante Paraná, da Luiz no Argenta. Paraná, a maioria das pessoas não imagina. Eu tomei a gente foi almoçar no Mama Jam uma vez, eu, Sandro Valduga, Fabian, Beber, César Curra, tinha um monte de gente lá. E aí eu levei esse vinho, eu tinha recebido, nunca tinha ouvido falar da vinícola franco-italiana. Recebi o vinho para provar, mas no começo, durante muitos anos, sempre eu que comprei o vinho, é questão de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, que as vinícolas começaram a me mandar, e aí levei, né? Não tem como, o pessoal acha que eu vivo de ganhar vinho. O pessoal acha que a gente ganha vinho, né? A gente mostra vinho, eu estou bebendo vinho aqui, ó, mas a gente compra. A gente compra, sai do nosso bolso. Não, o pessoal fala, quando que você vai largar a medicina? Nunca, nunca. Se eu largar a medicina, eu viro morador de rua, então não vou largar nunca. E aí levei esse vinho da franco-italiano, que chama Paradigma Roto, que é um Cabernet Sauvignon 2011. O Sandro Valduga provou, falou, cara, que vinhaço. Da onde que é? Eu falei, Paraná. Ele falou, Paraná? Sabe, não faz ideia. Aí Santa Catarina, com a Suzin, com o Everson, com o André Tonê, Vietos do Monte Agudo, Leone de Venezia. Leone de Venezia? Sim. Vocês tomaram o Passione? Eu provei um que é o tipo do Amarone que ele faz lá. Exatamente. As uvas. É um vinho feito com uvas desidratadas e olha as uvas. Corvina, Rondinelli e Molinara. É uma maravilhoso. Se não falarem, eu fui lá visitar. Se não falassem, eu ia acreditar que era um italiano, vinho, não brasileiro. É divertidíssimo. O Saul, ele vem da Souza Cruz, se aposentou na Souza Cruz. Villaggio Conte, Villaggio Bassetti. Villaggio Conte, o Bassetti. A gente entrevistou todo esse pessoal aí. Nossa, é muito legal. O Alberto se apaixonou pelos vinhos de Santa Catarina, certo, Beto? O único problema lá é que é um pouco longe um lugar do outro, assim, né? Diferente do Rio Grande do Sul, que você tirando a diferença da campanha com a Serra Gaúcha, quer dizer, você para chegar de um no outro é uma viagem. É uma viagem. Mas... Ainda mais se você quiser ir na Pericó. Na Pericó você vai ganhar um chãozinho. Aqui eu fui do lado da Pericó também, que também tem uma terrinha lá que é bem ruim para andar na estradinha. Então, mas outra coisa, eles estão investindo muito também nesse campo de enoturismo. Eles estão investindo demais, porque vai ter um aeroporto agora em São Joaquim, né? Já tem a liberação para aeroporto lá, então vai ter hotel, vai ter aeroporto, as estradas vão pavimentar para todas as vinícolas. Então Santa Catarina está se preparando muito forte também nessa parte. Eu tive numa aqui perto de Campos de Jordão também, que eu achei bem interessante, né? Com a poda invertida, que eu queria ver o que era isso aí, que eu não conhecia. Contra o inverno, né? Então é muito legal. A Vila Santa Maria ou a... É a Vila Santa Maria. Nossa, Vila Santa Maria que tem um espaço legal. Exatamente, um espaço super legal, né? Aberto, com pandemia, que a pessoa pode ir lá, ficar à vontade, porque não fica numa sala fechada. E todo o pessoal muito legal, te recebendo bem, com atenção, treinado, né? A gente estava falando até com o Miolo lá, ele falou, todo mundo é treinado, ou ele é sommelier ou ele é Alexandre Miolo. Né? Ou é sommelier ou ele é enólogo, quem atende o pessoal aqui. Quer dizer, quem visita tem a condição de ver ter uma experiência espetacular. E quem não conhece vai aprender. É muito legal. Isso aí. E tem vinícola no Rio, né? Tem vinícola no Rio.
Tem uma fazenda em Brasília, pelo que eu sei, né? Tem. A vinícola no Rio, quem é o enólogo que está prestando consultoria lá, é o Mário, da Bodega Xanobai, do filho do Toninho. E aí agora ele está falando que ele estava indo para lá, ele vai para lá para colher Syrah, colher poda invertida. Aonde no Rio que estão plantando? Petrópolis. Que legal. Muito Minas legal. também tem muita coisa, né? Minas tem. Minas tem. Já provei Minas de tem. Goiás também o vinho, só que ele era caro, o vinho, custava acho que 300 e poucos reais. Goiás é Pirineus, né? O Barbera do... Ele é médico, inclusive, o dono é médico. É um Syrah que eu provei de lá, que era um vinho. Então, tem alguns que estão produzindo vinho já com preço aqui em Minas Gerais, né? São Paulo, Minas Gerais, que fica o Guaspari também, que também tem uns vinhos com preço caprichado também, né? E já mais profissional também a visita. Eu gosto muito de ir nos lugares que você está junto com o produtor, que eu acho muito mais divertido do que você pegar um guia assim, né? Porque aí é mais interessante. Concordo. Minas eu tomei recente, eu tenho tomado muito vinho da Casa Geraldo e eu tomei recentemente um vinho que chama Donita, que é da Maria Maria, que o vinho está espetacular. Eu achei espetacular. Espetacular. Acho que eles estão com um baita trabalho. Não tem jeito de ser mais mineiro. Entrevista que eu dei lá na Jovem Pan, eu falei, né? Não tem nome mais mineiro que Maria Maria. Só se botar o nome de Milton Nascimento na menina. Mas tem muita coisa legal. O que eu brinco muito, mas o que eu falo é que as pessoas que falavam muito mal de vinho brasileiro, publicavam em jornal ou falava no rádio, alguma coisa, a gente não tinha contraponto, né? Para fazer. Agora, com rede social, a gente tem. Eu sempre falo, eu não precisa acreditar em mim, nem gostar dos mesmos vinhos que eu gosto. Vai ter vinho que eu vou gostar, que o Marcelo não vai gostar. Vai ter vinho que o Alberto vai adorar e eu não vou curtir. Isso faz parte. A única coisa que eu peço para as pessoas é que, antes delas falarem mal ou que não tem vinho bom no Brasil, para elas provarem, e de preferência às cegas, para eliminar o bebedor preconceito, né? Exatamente. O Zâmbar que eu trouxe da Georgia, metade do pessoal detestou e metade gostou, né? Então, já é radical, né? Porque é um vinho bem radical isso daí. Mas não, é diferente, eu sempre falo. Vinho laranja, a gente fez uma degustação com 42 vinhos laranja. Do mundo todo. Claro, o vencedor com folgas, porque eu sempre brinco que eu só tomo 3 tipos de vinho, eu sou bem seletivo. Os brasileiros, os estrangeiros e os extraterrestres. Então, quem ganhou foi eu também sou assim. Quem ganhou foi um Gravener 2007. Bom. Que é um vinho extraterrestre, né? Nossa, ele está na categoria como Krug, por exemplo, na categoria extraterrestre. Com o preço também extraterrestre. Com o preço também extraterrestre, exatamente. Mas fizemos uma baita degustação. Mas quem está começando a tomar vinho, eu não vou falar, toma esse vinho laranja aqui. Nunca mais a pessoa toma vinho na vida. Você gosta de porcaria, né? É como vinho doce, né? Outro dia, o vídeo que menos teve ibope nosso foi o vinho doce. Eu participei de um grupo aí que eu falei sobre vinho doce, todo mundo caiu de pau comigo. Eu saí fora do grupo, falei, não dá para falar com essa turma, né? Preconceito não pode ter, né? Não pode. Tem coisa maravilhosa doce, né? Exato. Eu fiz um post de um vinho fortificado que eu adoro. É o vinho fortificado mais premiado do Brasil, que é o Distinto 12 Anos, da Dom Afonso. Do Dom Afonso. Que é do André Gasperini. A vinícola fica em Caxias, mas os vinhedos ficam em Flores da Cunha. Exatamente. E é um fortificado 12 anos de grápia. É espetacular o vinho, espetacular. Mas, assim, deu baixíssimo ibope. O pessoal não se interessou. Já o Porto é um negócio que tem tido bastante... É o que mais tem ibope com a gente. É interessante, que o Porto brasileiro, ninguém dá bola para ele. Eu experimentei tudo. Bem conhecido, né? Esse ano que eu fui para a Rússia, eu fui para a Letônia e tinha um vinho que era feito de uma seiva de uma árvore. Né? A minha mulher falou, pô, você é louco de tomar esse negócio. Eu falei, experimentei, achei horroroso. Eu falei, mas eu experimento. É reticina? Não é vinho, né? Não é reticina, não. Não é reticina? Não. Reticina é só a rolha, né? Que eles põem uma coisa da árvore para tampar o vinho, que também é ruim. Eu também não gostei dos reticina que eu tomei. Eu provei também, eu provei. Aí o garçom perguntou, você gostou? Eu falei, diferente. Não, mas esse era muito pior. Esse de resina mesmo é uma coisa... Aqui não é vinho, é alguma outra coisa, pro meu gosto. Né? Levei também nesses grupos nossos, Barolo Quinato, quase apanhei por causa
de levar esse vinho, né? Todo mundo, pô, isso aqui é um remédio, não é um vinho, né? Mas eu provo tudo, né? O que Olha, mas pintar, eu traço. falando de vinho laranja, aqui no Ah. Brasil, os melhores vinhos brasileiros é um vinho laranja, é feito pelo Zanini, Luiz Zanini, que é o Zanini é genial. Ventos. Zanini é genial. Genial, ele é também fora de Espetacular. série. Ele faz o Para mim, são Peverella, os dois cara. melhores da Era dos Ventos, né? Peverella, cara. É. Peverella que ele Peverella Era faz. dos Ventos. Para mim, são os dois melhores laranja do Brasil. O Peverella, Era dos Ventos, eu achei espetacular. E o laranja da Via Piano, de Petit Mançan, eu achei espetacular também. Isso eu não Isso eu não provei. conheço também. A gente provou do Leone de Veneza, né? O Leone de Veneza. Ele é mais, Orovecchio. ele é um pouco mais leve, né? Diferente. Diferente. É. A Via Piana lançou e já acabou uma loucura. Ele lançou um Nebbiolo que tava uma coisa deslumbrante. A gente colocou em degustação às cegas contra Barolo, Barbaresco, tudo às cegas e vinhos 10 vezes mais caro. O vinho era uma obra de arte. Eu tenho uma garrafa aqui. Uma garrafa. Aí no Caminho de Pedra, né? O Caminho de Pedra, o Zanini também vem lá do Caminho de Pedra, o Peverella dele vem Exato. E a Via Piana vai lançar agora um Chardonnay que eu tomei, que para mim vai ser um dos melhores do Brasil, que é só Carvalho da Slavônia. Ficou deslumbrante. Italiano. Deslumbrante. Espetacular. Só Slavônia. Que legal. Falando em Chardonnay, Leandro, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu realmente, assim, temos vinhos muito bons no Brasil, mas cada vez mais eu venho me surpreendendo com a nossa qualidade de Chardonnay. A nossa qualidade de Chardonnay, e também de Pinot Noir, mas Pinot talvez vinificado em branco, tá? Tem provado os Pinots vinificados. Quando eu falo vinificado em branco é mais pro rosé, tá? Os rosés Pinots, mas Chardonnay, cara, na Serra Gaúcha, que aí você tem para mim um que é outstanding, que é o Lenho da Pisato, Luiz Argenta, Dom Giovanni, o Giuseppe da Miolo. Cara, você tem assim, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando... Sim, Gran Leopoldina, da Casa Valduga. Então, você falou em Chardonnay, cara. Então, eu te pergunto o seguinte, me fala um pouco o que você acha dos nossos Chardonnays, né? Porque, para mim, cada vez me conquista mais os nossos Chardonnays. Acho ótima pergunta. O que fez da safra 2020, como o Daniel Salvador fala, a safra da safra? Não choveu nada. Então, os produtores puderam colher exatamente quando eles queriam. Por isso que ficou tudo perfeito. Então, 2020, como o próprio Miguel fala, o cara fazer um vinho ruim em 2020 no Brasil, só se ele for cruel. Porque não tem como. Não tem como. Vai ter que fazer muita força. Nos outros anos, o que eventualmente atrapalha? A chuva. Claro. Mas não para espumante, para base de espumante, para branco. Isso, normalmente, os produtores conseguem fugir. Então, a diferença de vinho branco para vinho tinto no Brasil é que o vinho branco tem conseguido se manter uma qualidade mais regular que o vinho tinto, na minha opinião. E quando as pessoas perguntam uma uva ícone no Brasil, eu falo, não tem como, o Brasil é um país continental. Então, eu tenho Syrah no Vale do São Francisco, Syrah em Minas e São Paulo, eu tenho Cabernet Sauvignon no Paraná, as tintas italianas e espumantes e vinhos brancos Santa Catarina, Serra Gaúcha, só que as pessoas esquecem de falar dos vinhos brancos, especialmente o Chardonnay. O Lenho, o Flávio, aliás, que é uma figura absolutamente fenomenal, tirando a paixão dele por YouTube, que eu acho uma das coisas mais insuportáveis do universo. Eu gosto do YouTube. Não, eu que sou errado, porque todo mundo gosta. É meio chato. E aí, tanto que eu sacanei o Flávio agora. Eu não gosto de chocolate, Leandro, então eu detesto chocolate. Cada um tem sua loucura. Todo post que eu faço da Pisato, eu boto trilha sonora do YouTube para dar uma sacaneada no Flávio. E o Flávio é um cara inteligentíssimo, um cara que fala de Beatles, a física quântica. É uma loucura, muito o Flávio. Legal, velho. E o Lenho, o DNA, que é um vinhaço, o Concentus, que é sensacional. O Every Fausto dele, putz. Exato. Então, quando as pessoas perguntam de uvas ícones, eu sempre relembro de vinho branco e principalmente da Chardonnay. Você pega o Greda, por exemplo, da Terranholo, que é um baita vinho também.
esse Chardonnay da Via Piana. Eu tenho um Chardonnay que já acabou, que era espetacular, que ele chamava Chimango, que é da família Beber, que ele lançou o tinto, que é o Maragato, e lançou o branco, que é o Chimango. O Chimango já acabou, era monumental. Então, a Chardonnay é uma uva que tá, assim, não vou nem falar que é uma promessa, porque Estourando. tem tanto Chardonnay bom que eu estou tomando no Brasil, que, para mim, se fosse fazer uma lista de uvas ícones brasileiras adaptadas ao terroir, claro que temos várias novidades aí. Tem Rebo super adaptada agora, Muito bom também. Cabernet Franc muito bem adaptada. Já tem gente produzindo Petit Verdot de ótima qualidade. A Suzin produz um Petit Verdot que é sensacional. Mas a Chardonnay é uma das grandes uvas do Brasil, na minha opinião.